Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Coruja 105 Cast. Como você sabe, eu sempre recebo pessoas aqui relevantes, pessoas que têm conteúdo e hoje não é diferente. Estou aqui com a Mônica Souza pela segunda vez no nosso podcast. Super feliz de receber. Seja bem-vindo, Mônica. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para a gente falarmos sobre assuntos que enaltecem, né, a nossa essência, a nossa alma, não só feminina, como masculina também. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, a gente falou do último papo, foi super legal, assim, que a gente conversou. Tava iniciando a revista, né? Se eu não me engano, era isso. Eu já tinha duas ou um artigo, não me Não, lembro. nós Tava começando, estávamos né? lançando a primeira edição da revista Fêmea, que foi em maio do ano passado, e agora nós já estamos nos preparativos para a edição de aniversário, que ela vai ser lançada no dia 29 de maio. E é uma edição muito especial, que vem com muitas novidades. É uma série ouro, né, que a gente pode dizer, porque a gente percebeu que a Fêmea não é só mais uma edição, ela passou a ser um movimento. Ela é um movimento de vozes que tecem o feminino, né? São mulheres do Brasil e de Portugal, terapeutas, professoras, pedagogas, que hoje trazem assuntos que são relevantes não só ao universo feminino, mas aos homens também, porque eu tenho tido uma grata surpresa de homens leitores da revista Fêmea. Isso tem me deixado muito feliz. Que legal, isso é uma novidade, que bacana, eu não É, eu fiquei- sabia. E eu fiquei te perguntar assim, porque passou um ano, né? Quando você começou vamos colocar esse movimento, como uma revista, mas já era um é, movimento, veio com uma narrativa. Olha, a gente quer atingir ou falar com as mulheres e dar voz, né? Dar espaço para que elas pudessem escrever. Eu lembro que tinha uma conversa super disso. E quando você começa já a ter isso em prática, o que que mudou? O que que você sentiu de lá para cá desse um ano que passou? eu senti assim que as mulheres que acompanham a revista Fêmea, elas se sentem pertencentes naqueles artigos, né? Desde o primeiro, mas cada vez mais. E são mulheres que estão em busca, né, de algo novo dentro de si mesma. Embora todas nós tenhamos as nossas dores, as nossas necessidades pessoais, ela quer uma mudança, ela quer uma transformação interna. E a revista Fêmea, nossa proposta é justamente essa, que é dar um alerta, uma condição para que ela se sinta representada e com coragem para fazer as mudanças que ela precisa. Teve muitas idas e vindas de colunistas, chegaram, algumas se foram, outras novas chegaram, e assim, é uma revista que gira em movimento, né? E de vir cada vez mais pessoas novas, eu quero trazer homens para escrever também, para falar também com as mulheres, né, que os homens também falem com as nossas mulheres. É mulher, uma revista de mulher falando para outras mulheres, mas agora eu quero, a partir deste um ano, que tenhamos homens escrevendo para as mulheres. Que legal, eu acho que é um baita, assim, diferencial, né? Porque a gente tem muito disso, né? A gente estava comentando até antes de começar a gravar. Existe um ambiente muito de você estar só no seu universo, no seu ambiente assim, e não Exato, olhar para o outro ou achar que exato. aquele outro é muito superficial, né? Que Acho é que é um legal. inimigo, não é nada disso. Porque eu sempre falo assim, a fêmea, ela tem feministas e mulheres femininas. E ambas caminham de mão dadas, porque cada uma tem a sua contribuição. Nós temos a coluna de políticas públicas, que é feita pela Yara Aparecida Arruda, que inclusive na edição agora de aniversário de maio, ela vai trabalhar um pouquinho, falar sobre esse movimento Red Pill e como é que está funcionando todas essas leis, porque a gente tem que ter noção das leis que nos amparam enquanto mulheres e que os homens também tenham conhecimento disso. Nós temos mulheres que falam de meditação, tem mulheres que falam de terapia. Eu falo mais de terapia feminina, né? Que é a minha praia. E a gente vai conversando ali com
todas as linguagens da mulher, porque a mulher ela é um universo muito extenso, né? Ela não é uma linha reta, ela é muito linear, então ela permeia por vários universos. E a gente agora eu quero trazer os homens para falar um pouquinho com essas mulheres também, porque nós temos aí um problema agora com a misoginia Uhum. e nós na Fêmea deixamos bem claro que nós queremos é parceria, é a união do feminino e o masculino. Isso que é importante, que é isso que eu quero que as leitoras entendam. Não é porque tem uma feminista ali falando é que ela sofre de misandria. Você sabe o que é Eu ia misandria? falar assim, eu sei pelo que eu leio É, superficialmente, porque mas traz para o pessoal a entender misoginia, isso. ela é o ódio, é a cultura do ódio contra a mulher. E a misandria é a cultura de ódio da mulher para com o homem. E nós não queremos nenhuma coisa nem outra, nós queremos a união, a parceria, porque só assim nós podemos crescer juntas e só assim nós podemos crescer enquanto homens e mulheres, enquanto humanidade. Então é um desafio ainda, né? É, fazer com que todo mundo entenda que nós temos que integrar as coisas. É um desafio ainda até para a fêmea, porque houve problemas lá dentro de uma não entender a outra, mas tá tudo certo, porque ali a palavra é livre. Eu quero que as mulheres se sintam livres para escrever. E os homens que vão chegar, que eu ainda vou fazer alguns convites, estou aqui pensando aqui, eu quero que eles se sintam livres também para falar com essas mulheres, falar o que eles sentem, o que eles pensam, né? Eu acho que isso é muito importante. E vamos ver, vamos ver. Agora, dia 29 de maio, sai essa edição. Já estou trabalhando nela, tenho conversado com algumas pessoas, quero trazer uma escritora portuguesa que escreve sobre o sagrado feminino, escreve sobre. Tem livros publicados em Portugal, na França também. Eu tive o prazer de conhecê-la nessa minha temporada em Lisboa. Foi um encontro emocionante com a dona Rosa Leonor Pedro. Fiquei muito emocionada, muito contente. E ela vai estar nessa edição trazendo um artigo também. E é isso, eu estou muito feliz de saber que a gente está conseguindo crescer cada vez mais, né? Com humildade, com os pés no chão, a gente vai conseguindo levar a nossa voz. E isso não é uma pergunta que me surgiu agora. Por exemplo, de onde nasceu essa vontade de fazer essa diferença? Porque eu tô vendo você falando e trazendo esse movimento e esse um ano que passou, essa jornada que vai só tá começando, é um ano, né? É, Mas só assim, um ano, é um bebê ainda. exatamente. E de onde que surgiu isso, Mônica? Assim, olha, eu quero fazer, vou continuar, vou. Porque eu acho que é trazer uma questão de senso para as pessoas. Olha, eu quero trazer, despertar isso em você, do interesse de entender esse universo feminino. De onde que surgiu isso? Olha, eu trabalho com mulheres há muitos anos, né? Há muitos anos, tanto na educação infantil, que você sabe que eu sou professora de Uhum. educação infantil, e trabalho também com terapia feminina. Então, quando eu vi eu falando muito individualmente, nas terapias individuais, eu sentia que em algumas coisas que não é, nem eu não sou detentora de tudo, sabe? Nem tudo eu sei. E que eu tinha outras companheiras, parceiras, amigas que são as colunistas da revista, Uhum. que poderiam trazer essas informações e agregar. Eu sinto mesmo que é uma missão, porque pode acontecer o que acontecer. Eu não vou desistir desse projeto. Você, né, você já sabe. Uhum. Eu falei, eu não vou desistir, eu vou continuar, porque que eu consiga atingir 10 mulheres. Eu não preciso atingir, trazer a consciência para 1 milhão de pessoas. Eu quero atingir, em essência, uma pessoa, 10 mulheres. Se a gente conseguir isso, para mim já é uma vitória muito grande, né? Eu acho que o grande se faz no pequeno, na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas acho que a gente ainda vai muito longe ainda. Muito legal. E esse grande faz o pequeno é excelente. É isso aí. A gente, da última gravação para essa, né? No meu caso, eu tive uma menina agora, né? Eu tenho dois Sério? meninos. E agora a Maria Clara completou um ano em março. Então, quando a gente falou, ela não tinha ainda, não estava Não, aqui com você a falou, nós gente. comentamos dos meninos. Isso. E é Da legal. coxa da vovó. Isso. E o que que a gente tem agora?
quando ela começa a falar, né? Ela, na verdade, grita mais do que os É, meninos só falavam e ela dá os gritinhos. E eu é falo assim, balbuciar, né? Carol, que diferente, né? Os meninos faziam isso. E aí ela tem uma expressão muito mais, assim, não é caricato que fala, mas assim, é muito mais expressivo. Ela é E eu falava, forte. nossa, que diferença, que eu vi dois, né? E agora ela e tem uma diferença assim gritante do estilo do ser ali, né? Ela é muito mais, não sei se é expansiva a palavra, mas eu consigo sentir o que ela quer falar sem falar. Só dela olhar assim, ela faz expressões e tal. Eu falei pra ela hoje, né, cedo assim, não, você não vai passar aí. Ela fez assim pra mim e deu uma piscada, ela deu uma Olha o piscada dura carisma. assim. Eu falei, olha, assim, ela não tem nem conseguiu falar ainda, né? Ela tá com um ano e mês. E é muito diferente isso, né, de menino pra menina. A mulher, ela desenvolve a comunicação antes do homem, né? Isso é fisiológico. A menina, ela avança primeiro, depois o homem encontra, né? O menino encontra a menina. Isso é fisiológico, não é querendo fazer, Uhum. nós somos superiores. Não, ninguém é superior a ninguém. E a menina, ela avança primeiro, né? E as meninas, hoje em dia, eu tenho três sobrinhas, né, de coração, quatro, uma já está moça, ela vai ser psicóloga. Ah, que legal. Então eu sinto também, Rafael, que toda essa minha luta, né, para trazer consciência para as mulheres e para o universo feminino, é para que a Maria Clara, a Agatha, a Alice, a Dimitra e a Bela tenham uma vida muito melhor, mais saudável do que nós estamos vivendo hoje, né? Tá muito difícil para nós mulheres ser mulher. Eu vinha vindo para cá, tem uma moça sendo assaltada com Nossa. dois motoqueiros. O Uber não sabia o que fazer. Eu falei, moço, eu falei, senhor, vamos rezar, porque vou senhor parar aí se eles tiverem. Então, assim, a gente está muito insegura. Então, todo esse meu trabalho e das meninas da fêmea, das colunistas da fêmea, algumas são mães de meninos, são tias, como eu, é para que talvez a gente não veja esse fruto tão rápido, mas que as meninas do amanhã vivam com mais tranquilidade e segurança. Isso Perfeito. que é importante. Eu faço muito por elas também. Muito bom, porque eu acho assim, é excelente. Até uma pergunta pra gente falar aqui. É, depois de colocar isso, né, começar esse movimento, quais são as mulheres que você mais atraiu? Tipo assim, as que mais leram, as que mais se aproximaram da Olha, revista que desse um as que ano? me deram muito, me trouxeram feedback, foram as mulheres que estão em busca de si mesma, sabe? Que se perderam no meio do caminho com tantos afazeres. São mulheres profissionais que trabalham muito. A mulher foi para o mercado de trabalho. São as mulheres que, infelizmente, são dependentes financeiras, dependentes emocionais. Eu me deparo muito com mulheres que são dependentes emocionais. E ali elas encontram um respiro, um refúgio, uma representatividade, vítimas de violência, porque a violência não é só física, né? E então elas se veem ali representada. Olha, eu não sabia nem dessa lei. Eu não sabia que todo esse problema no meu útero começou de um problema emocional. Então, são vários fatores. Olha, eu descobri hoje que, né, lendo a revista, que eu posso fazer tratamento com florais para florais de Bach, Uhum. florais de Saint-Germain, que é o que a Cris Bug é especialista, para poder tratar, que eu fui vítima de violência há muitos anos. Então, elas vão se encontrando ali. Então, a mulher que lê a fêmea hoje, ela está em busca de si mesma, da sua essência, de retornar à sua essência, porque ela se perdeu no caminho em algum momento, seja por conta profissional, mães, uma mulher que tem três filhos tem que dar conta de tudo, né? Você tem a sua esposa Uhum. ali, tem hora que ela não é mais, ela se perde dentro dela, porque ela tem que abrir mão dela para poder servir, mas ela não pode se abandonar. Tem umas que não se abandonam, mas tem muitas que se abandonam, esquecem de quem são. A gente tem aconteceu recente, nós fomos no endócrino juntos, né, eu e ela. E aí lá a doutora perguntou, e eu tava com a Maria Clara e ela ficava assim, a minha filha, a bebê, né?
E eu lá e a Carol querendo dar atenção pra ela, eu falei, Carol, presta atenção no que a médica tá falando. Deixa que eu vou olhar a Maria. Agora é você e ela. Aí eu lá, Ah, ok. isso é Aí, parceiro, viu? só que aí foi engraçado, porque quando ela começou a falar, ela falou, a gente serve o almoço, sei lá, a comida, e faz assim, assim, assado, e a Carol foi descrevendo o prato de todo mundo, menos o dela. Aí a médica, e o que que você come? E ela não tinha percebido que ela só servia os outros. E ela não estava fazendo para ela. Só que eu já tinha conversado para você, vai fazer uma comida para todo mundo igual. Você vai escolher o cardápio e vai colocar na mesa. Todo mundo vai comer aquilo que você escolher. Só que ela não queria. Ela queria que o filho um comesse uma coisa, o filho dois comesse O outra. que gosta, É, o que exatamente. gosta. E essa é uma briga eterna nossa. É porque a mulher, ela tem uma essência nutridora. Ela é nutridora por essência, né? Ela já tem isso. Mas como é que eu vou nutrir o outro se eu não estiver nutrida de mim mesma? Seja física, mental e emocionalmente. Como é que eu vou servir e ajudar o próximo? Nutrir meus filhos, nutrir meu parceiro, nutrir profissionalmente, se eu não me nutrir em primeiro lugar. Então, é esse autoabandono que gera inúmeros problemas na vida da mulher. Sorte da sua esposa que tem um companheiro que faz ela olhar para si mesmo, né? É, e a gente se ajuda, porque às vezes eu faço a mesma coisa. Eu tô querendo, né? A gente estava comentando sobre a minha jornada aí de sobrevivência desse ano, mas a ideia que a gente tá entre nós dois é assim, quando eu tô querendo só fazer para eles também, ela fala, não, você precisa fazer alguma coisa. Então a gente tá sempre se Isso lembrando, é parceria, né? isso que é importante. Porque cada hora é um, né? A hora eu tô querendo servir, a hora ela tá querendo servir. E aí, se você não olhar para você, eu acho que um exemplo muito bom que tem isso é do aeroporto, no avião, né? Quando cai a máscara de oxigênio, a É, orientação é pôr em você em primeiro. primeiro lugar. Se você É, tentar pôr no outro, você vai desmaiar. a minha avó sempre falava assim para mim, né? Ela falava assim: as relações é uma via de mão dupla. Não pode ser uma via só, porque se for uma via só, você vai sofrer. E eu não falo relações homem-mulher, não é relações pessoais íntimas, mas é na relação profissional, na relação com os amigos, em todos os relacionamentos. A gente tem que ter essa troca, porque senão fica desigual. E aí é complicado. E eu ia te perguntar assim, por exemplo, nesse caso que é a revista, né? Você tem ela digital, as pessoas Ela conseguem é acessar, digital. clicar, né? E eu acho que é uma cultura que as pessoas precisam resgatar mais de ir até a informação. Você tem não sei se é um dado, enfim, essa relação, se você tem sentido que as pessoas têm mudado. Olha, a partir que eu li a primeira, eu fui ler a segunda edição e fui lendo, Então, não eu tem esse percebi hábito. assim que nós lançávamos uma edição, né? Nós fizemos 4 edições, porque a revista é trimestral. E aí, nessa última edição, e aí eu tenho ali no aplicativo a quantidade de acesso, mas é acesso individual, né? Se você acessa 3 vezes a mesma revista, não vai contar. É quando você clica a primeira vez. E aí eu percebi assim, aí eu coloquei nessa última edição o link para as outras, porque é uma revista clicável, né? Que Uhum. você vai para nossas páginas pessoais, para pessoal, eu gostei daquela terapeuta, eu quero saber mais dela. Então você clica lá, você vai no Instagram dela, você vai no site dela, e aí eu clico, não, os cursos, tudo isso que a pessoa pode acessar daquela terapeuta com a qual ela se identificou. E aí eu coloquei o link para as revistas anteriores. E falei, não, falei para as meninas, para as colunistas, falei, olha, pessoal que não tinha acessado ainda a revista, agora começou a acessar. E como vem sempre, a gente tem sempre uma fêmea em destaque, né, que a gente entrevista uma mulher, então ela divulga também, um colunista convidado, são pessoas novas que estão chegando ali para ler a revista. Então, aí não tinha acesso às revistas anteriores. Aí eu fiz esse esquema, me deu esse Uhum. insight, e agora o pessoal está acessando a revista anterior. Eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar o conhecimento, buscar o saber, buscar a informação, porque está tudo muito complicado no mundo. Mas quando a gente está bem informado, quando a gente está embasado, né? Todos os nossos artigos são feitos através de pesquisas. Quando a gente está bem embasado, a gente consegue dialogar de forma salutar, de forma coerente, com responsabilidade.
Isso é importante. Isso, e as mulheres precisam muito disso. Eu tô sentindo E que os homens também. E isso, eu ia falar, eu acho que é mais uma. Não vou nem, assim, questionar a geração, porque eu fui numa palestra de uma menina de 15 anos que, assim, é uma das melhores palestras que eu já assisti. Ela tinha 15 anos, esqueci o nome dela, talvez eu lembre mais tarde. Mas ela falou: se você for criticar a geração atual, você está se criticando, porque você não preparou essa próxima geração. Então, cuidado para reclamar deles, né? E aí, vou fazer essa fala dela e vou falar agora o que eu tô falando. Que, assim, a gente sente que a superficialidade da internet tem, Tem assim, muito lixo por aí, né? navegado, assim, e trazido muita coisa, e o tema atual das pessoas é o que elas viram no TikTok de um vídeo de 15 segundos, né? E aí você fala, cara, isso não é cultura, isso não é cultura, isso não é profundidade, você precisa trazer e conhecer e pesquisar. Eu acho que esse movimento da revista faz esse resgate. Cara, lê um É. artigo completo. Eu falo assim, sempre no início, a revista é o momento para você ter uma pausa para você fazer. Eu tô até receita de erva lá de um chá, faz um chazinho, faz um bolinho, senta ali no computador e vai ler. É um momento seu, é um momento para você. Aí quando você falou ali agora, né, das gerações anteriores reclamar as atuais, tem um senhor que ele lê a revista. E ele fala para mim, aí outro dia ele veio falar comigo, eu gosto muito da revista, quando é que vem a próxima? Tal. Eu falei, é de 3 em 3 meses. Aí eu falei, não dou conta, né? Brinco com ele, não dou conta de tudo. Aí ele pegou e falou assim: você sabe o que é mais importante para mim ler essa revista? Eu só tenho filhos homens. E é uma forma de eu saber orientar os meus filhos homens para que eles não sejam machistas, né? Para que e você vê um pai preocupado, um senhor preocupado em ler artigos feitos por mulheres para educar, orientar os seus filhos homens. Eu fiquei assim muito feliz. A gente em casa lá, a gente fez uma coisa que o Otávio, a gente recebeu um bilhete dele, né? Que os menininhos zoaram lá uma menina, na verdade, ela apresentou o trabalho dela e eles riram. Mas não foi, falei, mas até a gente entender todo o contexto, a gente não tava lá, né? Pelo que foi descrito no Paz lá, né, nos grupos, eles só tiveram uma reação que ela não ficou confortável e ela começou a chorar. E aí veio a bilhete, ó, a gente conversou com os meninos, né, ok. Quando chegou isso em casa, eu falei, filho, não, você não fez isso, cara, você não tá envolvido nisso, tô. Então você vai fazer o seguinte, a gente fez escrever uma carta, desenhar a flor, cara, dar um presente, levar pra ela no outro dia e falar, você vai pedir desculpa pra ela e falar, você nunca que você vai fazer isso, uma menina. Você entendeu? E a gente nem tinha Maria Clara ainda. Mas a gente falou, "Cara, você não pode fazer isso. Como é que você juntou? Estava junto com os meninos rindo de uma Mas no menina. embalo, né? Assim, e aí a gente foi. É uma fase. Exatamente. E a gente tratou dessa forma. Não sei se é o certo, né? Não queria também expor lá a menina, mas assim, mesmo assim a gente fez ele fazer isso. Falou, professor, ó, você vai forçar ele a fazer isso. E ele foi, deu certo, entendeu? Voltou, tudo bem. Mas a gente tenta fazer essas correções, eu não sei se é a palavra correta, mas. Orientações, né? Né? Orientá-lo para que não se faça dessa forma, porque e também falar o que eu aprendi desde criança, o que você não quer para você, não Uhum, faça para o outro, né? A gente foi educado assim, né? sim. Então mas é uma atitude louvável que você fez. E assim, Mônica, por exemplo, a gente tem visto essa coisa da informação chegar mais, né? Agora tem, né, tido mais acesso. Tem algumas coisas que a gente está vendo que tem um movimento, mas infelizmente é um dado super relevante, não sei se é relevante a palavra, mas alarmante, que é a violência contra a mulher. A gente tem visto isso mais frequência, as mulheres têm falado um pouco mais, ido mais a público. Como é que vocês estão lidando com isso na revista? A gente tem feito muitos trabalhos de orientação e eu entendo o seguinte: a mulher, eu vou um pouquinho mais lá atrás, o seguinte, da origem de tudo isso, né? A mulher, quando ela se perde de si mesma e ela vai se desligando da sua essência, de quem ela é, do que ela quer, ela vai acabando se tornando vítima, né? Vítima, entre aspas, porque eu não acredito na palavra vítima, tá? Não gosto dessa coisa do vitimismo. Mas ela acaba aceitando qualquer coisa, migalhas. E a violência, ela nunca começa no primeiro tapa.
Ela começa na poda, ela começa na brincadeirinha, na humilhação, ela começa nessas críticas que o homem vai fazendo, que vai tirando toda a autoestima dela. E uma mulher sem autoestima, ela vai ficando dependente emocionalmente, ela passa a depender, muitas financeiramente, por dependência financeira, muitas são vítimas da violência por sobrevivência, né? Porque cai naquela armadilha. Então, o papel da revista Fêmea, antes de qualquer coisa, é resgatar a autoestima dessa mulher. Falar, você tem voz, você tem valor, você é uma potência. Então, você trazer essa luz para que a mulher consiga ser, como eu posso explicar, voltar para si mesma, né? Voltar para a sua essência, não. Falar, eu sou uma mulher, eu tenho meu poder, ter poder não é ser melhor do que o homem, não é isso, entendeu? Mas não aceitar qualquer coisa. E se ela se sente que ela não consegue lidar com isso sozinha, faça terapia, se não tem grupos gratuitos, nem tudo precisa ser pago. E os homens também precisam de terapia, né? Os homens, porque não é normal que essa história de que quem matei por amor. Quem ama não mata, na minha opinião. Quem ama não bate, não violência. É uma agressão, é uma ferida que esse homem tem dentro de si, que ele também precisa tratar. É mais difícil um homem aceitar fazer terapia, porque ele acha que é coisa de maricas, ainda tem todo esse preconceito, ainda mais um homem machista. Hoje eu estava vendo uma senadora falar, e ela falou de uma pesquisa que, por incrível que pareça, no índice, o machismo está mais nos jovens de 25 a 30 anos do que nos homens mais velhos, que os homens mais velhos já estão conseguindo entender isso. Você vê, falando do meu leitor lá, né, que lê a revista para poder orientar seus filhos. Então, é muito complicado tudo isso. Então, vamos fazer terapia, vamos nos unir. Por isso que eu quero homens que venham escrever para a revista também, para falar também com esses homens, para ler essa revista. Vai continuar sendo revista Fêmea, vai ser uma revista escrita para mulheres, mas que os homens também leiam e se aproximem desse universo. E não tenham vergonha de buscar ajuda se necessário. Vamos olhar para essa feridinha aí, para essa agressão. E agora, a gente estava falando de lixo da internet, a gente tem um movimento Red Pill que é terrível isso. Por isso que esse índice aí dessa idade de 28 a 35 anos, né, tá voltado para esse machismo. O que que esse movimento quer dizer? Por que tanto ódio? Por que essa ferida? Por que que a mulher tem que ser submissa? Por que essa submissão? Por que não uma parceria? Por que não uma igualdade? O que é que tem ali dentro de você, rapazinho, jovenzinho, que te faz achar? E aí é um movimento, é uma opinião. Eu espero muito que a lei contra a misoginia seja aprovada, porque é uma opinião agressiva, uma opinião doentia. E aí a pessoa se vê representada. Ela já tem aquela raivinha, aquele odinho, ela vai se conectando, o algoritmo vai entregando cada vez mais aquele veneno para ela na primeira oportunidade. E assim, só precisa de uma base, uma coisa, né, pequena, e aí o Na gatilho. primeira oportunidade, ele descarrega toda a sua raiva, toda a sua fúria, toda a sua dor. Que eu tenho dó deles? Não, não tenho dó, não, desculpa. Mas assim, mas tem uma dor, tem uma ferida ali que precisa ser tratada, Uhum. né? E parar com esse modismo, porque tem gente que acha. Tem aquele que está ferido e está doente emocionalmente, que chega às vias de fato, que agride da forma mais vil possível, e tem aquele que acha que é bonitinho, é legal, que vai no embalo, né? E aí ele começa com um tapinha, ele começa com uma agressão. Então, eu acho que tanto o homem quanto a mulher precisam de tratamento, precisam cuidar do seu lado espiritual, do seu lado mental, do físico.
né? Do emocional. E não é, e tem muitos programas gratuitos. Tem muitos programas gratuitos, tanto no Brasil quanto em Portugal também, tá? Consulado do Brasil em Lisboa tem um programa para mulheres que são vítimas de agressão. Tem muitos programas lá em Portugal, tem muitos programas aqui no Brasil, e agora Portugal está com um programa também para que você comece a identificar o agressor no namoro. Legal. Portugal soltou esse programa para começar a identificar desde o início, para que as jovens já começam a fazer essa identificação de um agressor. E acho que é importante romper a bolha, né? Porque a gente Romper a já bolha. estava no episódio passado, acho que eu comentei sobre isso, que tem muita gente que acha que aquilo é normal, né? Alguém... Uma coisa que aconteceu comigo, eu não sei se eu falei da outra vez, acho que não, mas é legal a gente falar isso. Quando eu comecei a namorar a Carol, eu fiz uma brincadeira com ela, tipo, nossa, nada a ver, cala a boca. A gente falou, lá, cara, eu tinha o quê? 25 anos. Aí ela olhou pra mim assim, aí depois ela falou, olha, seguinte, você não fala isso. Eu falei, Carol, jamais que eu ia querer que você parasse de falar. É uma figura de linguagem, sei lá, que eu falei pra ela. Mas ela falou, eu sei que você não é assim, então presta atenção. Ela se posicionou, E né? aí eu não tinha parado pra pensar. Eu falei, nossa, é verdade, eu não posso falar isso pra ela. E nunca mais falei, desde assim, no namoro até a gente estar junto, casados há 10 anos. Mas eu nunca falei isso pra ela. Isso naquela, brincando, ela já me alertou. Mas eu É. acho que isso é o tipo de coisa que não tem. Mas o que que acontece? Muitas vezes a mulher não se posiciona com medo de perder, porque ela é vítima dela mesma na condição de dependência emocional. Ela prefere ficar sofrendo aquilo do que perder, né? E tem uma peça de teatral há muitos anos atrás, Sou Infeliz, mas Sou Casada. Teve uma peça muitos anos atrás, Sou Infeliz, mas Sou Casada. Porque tem que respeitar um padrão social, uma norma social. Eu, Mônica, eu sou contra isso. Eu quero ser feliz, eu quero estar bem comigo mesma. Se acompanhada ou sozinha, o tempo dirá, né? O que tiver que ser, será. Mas eu jamais também, eu acho que seria igual a Carol, não faça isso de novo, entendeu? Porque tem um posicionamento. Eu, graças a Deus, e também a fruto de terapia, porque eu também já fui dependente emocional, né? Também já tive minha dependência emocional na fase jovem, na época que perdi meus pais, então a gente fica mais vulnerável. Mas é não aceitar, é você falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. E você buscar ajuda, não é vergonha para ninguém, né? Tem muita informação boa também na internet, não é só é, coisa de violência que a gente vê, mas tem muita informação boa. Então, vamos mudar esse algoritmo aí, busca de informação nova e ler, 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 ler. Eu sou fã da leitura, né? Você já sabe. Uhum. Então, é isso. Eu acho que essa dependência emocional, esse medo de estar sozinha, e às vezes a mulher se submete a muita coisa. O que eu vejo muito nos meninos, assim, que a gente tem acesso, eu falo assim pra eles que eles precisam aprender, não só os mais novos, né? Eu tenho contato com muita gente jovem da igreja, e eu falo assim pra eles, vocês precisam muito entender o não, porque o jovem hoje, o que a gente tem, até meus filhos mesmo, mais novinho, eles não sabem o que é alguém escolher pra eles, por exemplo, né? Uma coisa mais simples, vai assistir TV. Eles querem escolher o programa. Eles querem, o mais jovem vai pedir o carro, o Uber, ele que vai escolher. Ele vai escolher o carro, ele vai escolher, às vezes, dependendo do que o ticket do cara ali, ele escolhe se o cara vai falar ou não com ele. E aí eu até estava pensando sobre isso. A gente tem muitas escolhas à nossa disposição. Eu escolho o que eu quero comer, a hora que eu quero, a forma, tudo é escolha. E eu não tenho não. E aí quando chega o não para eles, eles ficam assim, não sabe, não tem essa fase, né? Eles falam, não chega Eu nessa fase. trabalho com educação infantil, né? E às vezes eu percebo que a criança, ela pede para ter limites. Ela apronta tudo para você, você não vai me barrar, né? Ela pede por limites. E o limite é prova de amor. Limite é a maior, dar limites a uma criança, a um menino, a uma menina, é a maior prova de amor que você pode dar a ele. Porque o mundo lá fora vai te dizer não.
E como é que você vai lidar com os não do mundo lá fora? Lá em casa a gente tem um livro que é o da ovelhinha que ela tem o pastor faz a grade para ela e fala, não sai daqui. E ela quer ver lá fora. E A ela ovelha pula, negra. né? Ela nem, tipo assim, ela vai pular, Ovelha quer. negra é modo Sim, ser sim. desfigurada, Mas né? ela quer pular e quer conhecer. Aí ela vai e começa a dar tudo ruim pra ela lá. E aí, quando ela tá na maior apuro, o pastor vai lá e acha ela e fala, olha, volta É lá. a parábola do filho pródigo também, Total. né? E aí, o que que é legal? Porque a gente fala pra eles lá, gente, a regra, né, é proteção. Tá te protegendo. E aí, quando eu falo pros jovens agora, eu falo assim: essa coisa de falar não pra você tá te protegendo de você mesmo. Exatamente. Se você não, se a gente não colocar limites ou não existir regras, né, ou alguém falar pra você não quero, você nunca vai saber que aquele limite já não é mais pra você avançar, entendeu? É. E eles, agora que eu vejo nos jovens, não é nem porque eu tô falando, mas assim, que eu vejo que é isso que muitas vezes falta nesses casos que a gente vê de violência. O não, o cara não entendeu. Ninguém nunca falou não pra ele. E tem vídeos no TikTok, eu soube hoje, por essa senadora, que ensina ao rapaz, ao homem, se a menina falar não, como é que dá sei lá, que é coisa de gato lá, nem sei como É, forca gato, eu não sei, graças a Deus eu não é o sei. mata-leão, né? Mata-leão, é isso aí mesmo. Ensinando esse tipo de coisa. Então, quer dizer, existe a liberdade de expressão, mas vamos tomar cuidado com a nossa liberdade de expressão, porque isso para mim já é liberdade de agressão, né? Não é uma liberdade de expressão. Você ensinar, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de censura. Algumas coisas têm que ser censuradas. Eu sou a favor, porque É. isso não é coisa que se ensina. Aí você vê um jovem de 13, 14 anos que fica ali e os pais estão achando que tá tudo bem, ele tá quietinho ali jogando, ele tá aprendendo um monte de coisa errada ali lá no Lá em internet. casa, a gente, quando eles acessam a tela para assistir jogo, eles não jogam, né? Eles conseguem assistir. Eu nunca deixo que um youtuber fique falando. Alguém adolescente, alguém mais jovem que fale. É sempre mudo e eles estão vendo o que o cara tá jogando. Nunca jogo de tipo mata o outro, nada disso. Mas eu não quero que ninguém influencie eles enquanto eu não estou prestando totalmente atenção. Porque numa conversa de definição de jogo, eles podem instruir valores ali para eles totalmente sem nenhum filtro, que é isso E que desafios, né? Eles desafiam as crianças, né? eu fico super É, ressabiado com tudo isso. vamos nos curar, vamos nos tratar, vamos fazer terapia, gente. Vamos fazer Eu, terapia, que eu eu tô sou fazendo super. uma e o Igor vai começar a outra. Aí eu falei, cancela a outra. Eu falei, não, pode manter as duas, vai dar tudo certo. A gente tem que cuidar da nossa cabecinha. Saúde mental, né? Saúde mental é fundamental e ter consciência, discernimento e trabalhar em união, homens e mulheres, porque só assim a gente vai viver com mais amor, né? E a Com gente mais falando amor. sobre isso, Mônica, por exemplo, a gente tá falando da violência. A violência, ela não nasce só, né? A gente falou desse projeto em Portugal, mas fala um pouco como que funciona para identificar ou para perceber essa violência que não é só física contra a mulher. Então, assim, eu passei uma relação um pouco, eu percebi muito rápido, graças a Deus. Eu vou dar um exemplo vivo, tá? De um rapaz, eu comecei a namorar com ele, ele falava assim: você não ande descalço, que vai rachar seus pés. Aí eu falei: meu Deus, eu adoro andar descalça. Aí já começou aquilo, começou a me irritar, porque eu sempre fui muito independente. Aí eu pegava o ônibus para ir para a escola, que eu estudava à noite, fazia magistério à noite. Não quero você andando no ônibus. Ele morava do lado da escola, ele vinha me buscar e me trazer, porque ele não queria eu dentro do ônibus com as amigas, com os amigos. Eu ia no mercado. Você não vai no mercado sozinho. Eu falei, mas eu preciso ir no mercado comprar coisa. Você não vai. Você só vai na hora que eu for. Eu, eu saí fora, eu comecei a sair fora. Sofri perseguição. Sofri perseguição e é que eu percebi muito rápido. Então, são essas coisas que começam na poda, você querer se vestir de um jeito e você se sentir bem. Falar, nossa, eu tô bonita, hoje eu tô me sentindo bem de mal. E o cara falou, não, você não tá ridícula de mal. Coloca outra coisa. Aí você para agradar o outro, você vai se anular, você vai colocar, você faz lá um texto lindo, tá horrível esse texto, refaça. Eu não gostei.
Ah, essa comida está muito quente. Então vai minando. Tudo que você faz com boa vontade, com amor, e você vê o companheiro, e até às vezes, né, vai te minando, vai te diminuindo, te fazer se sentir menor, te te desvalorizar. E aí vai minando a tua autoestima, e é onde, quando você está com a autoestima baixa, é aí que ele te desempodera. E aí você não sabe mais quem você já se anulou, você já se perdeu de si mesmo. E aí é onde ele toma conta. E aí a hora que você vai, começa a voltar para a tua realidade, né? Que você começa a voltar para si. E você fala o não, é onde vem a agressão física, muitas vezes. Então começa sempre no discurso machista, num discurso patriarcal, naquele discurso de poda, e aí a hora que você fala, opa, isso eu não vou aceitar. É a hora que você fala não, ele não sabe lidar com um não, mas você falou amém para tudo até agora, aí começam infelizmente. Eu não E consigo. alguns, infelizmente, vão até as vias de fato, né? Muito triste, é muito triste. Muito triste, porque a gente consegue perceber isso mesmo. A neutralização, né, do ser, a gente tá falando da mulher, mas ela vai reduzindo, é difícil, é o que você falou, tem que trazer a terapia para resgatar isso. A gente acredita muito também no movimento que Deus pode fazer na vida da pessoa, de resgatar a essência, a identidade que ela tem. Então ela fala, não, eu não sou isso que ele tá me falando, né? Eu sou alguém que consigo sim avançar, Sim, consigo, sim. e é muito difícil. Eu lembro muito de um filme que é o Show da Disney, não sei se você já Ai, assistiu. lindo esse Esse filme filme. é bem legal. Lindo, E ele lindo, lindo. fala muito sobre a parte que eu gosto, que eu acredito ali, quando a alma entra num processo de depressão, que ela entra naquela bola. E o que é aquela representação de vozes ali falando, aquela questão, né, espiritual falando ali com ele para que ele não saia dali. E aí é difícil pra. Eu não lembro quem que é a bolinha. Alguma personagem tenta resgatar ele e tenta puxar ele de fora, puxar pra fora, puxar pra fora. Ali pra mim é excepcional a representação É a disso. essência te chamando, né? A tua alma te chamando de volta, a tua essência te chamando de E volta. aí, e aí eu vejo claramente quando você tá talvez num relacionamento abusivo dessa forma, você vai entrando nesse lugar de neutralização e você acha que você não é ninguém mais. Tipo, né? É uma anulação, né? E É uma aí anulação. Você deixa de ser quem você realmente é para viver a vida e a vontade do outro. Então a gente precisa voltar, é o retorno para nós mesmos, a gente precisa disso. eu acho que tem essa coisa do que você falou do amor, né? Você cuidar e falar não é uma forma de amar, né? Você proteger a pessoa e para o outro também. Olha, você não pode falar isso para mim, né? Às vezes a mulher, não sei se existe isso, mas no começo, acha, o que que ele vai achar de mim, no caso meu e da Carol? Se ela pensasse, o que que ele vai achar de mim, de falar para ele que eu não quero que ele me mande calar a boca, na verdade eu quero continuar com você, então você tem que ajustar isso, né? Tipo, é uma forma de falar, olha, pra gente andar juntos. Eu não lembro quem que escreveu isso, mas tem uma história que conta que um casal, depois de muitos anos velhinhos, tipo assim, toda vez que eles tomavam café, ele cortava a parte da bundinha do pão, dava pra ela, e ela comia feliz, passaram a vida inteira comendo, assim. Aí no final da vida, ela falou, olha, eu nunca gostei dessa parte do pão, mas eu comia pra te agradar. E ele, essa parte eu sempre gostei. Eu te dava porque eu achava que você gostaria igual eu. Então, se eles tivessem falado, É o diálogo, né? O diálogo é tudo. O diálogo é tudo. A troca, ela é saudável, né? Você falar até onde você pode ir, até onde você não pode ir, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é prazeroso para você, o que não é prazeroso para você, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tá muita gente, todo mundo ali, ó. E eu tive meu primo teve comigo esse dia, ele falou, deixa o celular aí, vamos conversar. Eu falei, deixa o celular aí, vai, tira o celular, né? E é assim, eu acho que a gente está faltando diálogo, está faltando esse diálogo entre as pessoas. isso é bem importante, porque você começa a trazer limites, você começa a mostrar clareza e fora.
Mônica, fala pra gente o que é essa questão da espiral da mulher aí alquímica. Como é que funciona esse termo que você está fazendo? Esse é um projeto que eu criei. Na verdade, eu estou maturando ele há muito tempo, né? E tudo que eu aprendi, esse dia eu li uma frase bonita do cantor português, o Antônio Zambuja, que ele fala, tudo que é feito com tempo, né, sai melhor, sai mais bem feito. Uhum. Então é uma coisa que eu venho maturando há muito tempo, até antes da revista. É que a revista ela teve uma urgência. Então ela ficou um pouquinho, né, eu deixei um pouquinho de lado essa vivência. Então, assim, eu leio muito e atendo muitas mulheres, né? Eu falei, não, eu acho que tem alguma coisa aqui, porque a mulher, ela precisa compreender que ela não é um ser linear. Ela vive num movimento espiralado, né? Então, um movimento ascendente, descendente, ela altos e baixos. Então, o homem, ele é mais linear, né? Já é fisiológico isso. A mulher não, porque ela é feita de ciclos, né? A parte do ciclo menstrual, então ela vive essa espiral cíclica. Por que mulher alquímica? Porque a alquimia é de transformar o seu chumbo em ouro, de transformar a sua dor em potência. Por isso que eu quis usar essa expressão da mulher alquímica, né? Que ela tem essa capacidade de transformar essa dor, essa tristeza, essa doença, essa dependência emocional em potência, de voltar para si mesma, de voltar para a sua essência. E é um processo de 7 meses, que a gente vai se reunir uma vez por mês online, que eu vou atender as mulheres daqui de Portugal. E aí a gente vai bater um papo, conversar, vou dar dica de óleos essenciais, de aromaterapia, de ervas, exercícios terapêuticos que vão ajudar a mulher a transformar essas dores, né? E as minhas também. É um processo que nós vamos fazer juntas. Eu vou conduzir, mas vai ser uma coisa bem interessante. E é legal que você já fez essas vivências, é isso? Explica o pessoal, e agora você está aplicando. É assim, eu já passo por esse processo há muito tempo. Há muito tempo atrás, eu fiz uma vivência que falava do nigredo, albedo e rubedo, né, que são os elementos da alquimia. Uhum. E aí o nigredo é o momento da dor, né, porque a gente olhar para nossas dores, a gente vai estudar isso também, de olhar para nossas dores, olhar para essa ferida de frente, porque ninguém quer olhar para as suas dores, quer colocar por debaixo do tapete e vai se sucumbindo e vai se anulando. E o albedo é o momento que você começa já a ter mais um pouquinho de clareza, né? Você está saindo daquele submundo da dor e a gente vai começar a trazer para a superfície todo o nosso saber, todo o nosso conhecimento, toda a nossa potência. E o rubedo é a gente saber usar a nossa sabedoria interna, né, essa essência nossa, que você falou da Maria Clara, né? Que ela isso já é a sabedoria dela, que está ali, que é nato dela. Ela vai ter um momento dela que isso vai ser esquecido, porque o cotidiano vai apagar, mas ela uma hora ela vai resgatar isso. Então, essas 3 etapas. Eu fiz esse curso há muitos anos atrás. Ó, gente, acho que. Não sei contar. É mais uns 15 anos atrás, eu comecei, lendo, eu vou juntando as vivências, os aprendizados, os conhecimentos. Falei, não, eu vou fazer um panelão aqui, um caldeirão aqui, e vou juntar tudo isso e vou fazer essa vivência junto com as mulheres, porque eu acho que a gente tem potencial para transformar o nosso chumbo em ouro. Muito legal. E eu acredito que né, que a gente falou também, isso melhora muito a parte emocional, Sim, principalmente, né? sim, sim, sim. Porque assim, é onde a mulher, eu acho que a mulher mais sente, né, da questão dos ciclos, as diferenças hormonais aí que tem a ver com as Nossa emoções e como Senhora. é que atinge direto, né? Vai trabalhar muito, né, na questão do emocional, de olhar para essas dores, olhar para essas feridas. Por exemplo, a mulher na menopausa, ela perde o estrogênio, mas ela ganha o cortisol. Hum. Não gosto dele, não.
Porque eu tenho cortisol altíssimo. Mas ela deixa de sangrar externamente, mas a gente fala que ela começa a verter o sangue para dentro, para alimentar a sua sabedoria, o conhecimento. Né? Você vê uma mulher madura, uma matriarca e uma mulher idosa, né? Idosa. Mais velha, né? Com sabedoria. Ela tem um sabedoria, um conhecimento de vida que é muito importante. Ela já está chegando ali na fase do rubedo, né? Algumas. Muitas ainda estão presas nas suas feridas. Então, a gente vai trabalhar muitas emoções. Por isso que tem que ser um encontro por mês. Não dá para fazer. Você já falava para mim, por que não 7 semanas seguidas? Eu falei, porque não dá tempo da gente processar tudo isso. Porque é associação, assimilação e acomodação. Aí são 3 etapas, né? Então a gente vai ficar 3 sábados olhando para essas dores, para essa ferida, e a gente vai indo, vai até. E é um processo muito bonito. Eu estou montando e já vem mudanças e vai montando, estou montando as aulas já. Vai ser um curso apostilado, online, e vai ser muito legal. Para a gente voltar para a gente mesma, para a nossa essência. E eu acho que vai ser mais legal ainda, né, vendo você falar, porque você é didática, você vai trazer esse conhecimento não só como forma de, não é filosofia, né, mas assim, não só de uma forma emocional, né, que a gente está falando, mas de uma forma prática. Olha, você Sim. vai fazer isso, tem esse exercício, né, matura isso aqui, né, digere Doeu, tá isso. doendo, toma esse chazinho, que esse chazinho é justamente para essa etapa aqui, ó. Que você tá aqui nessa aula, as ervas elas falam entre si, né? As ervas, olha, não tô dando com óleo, mas eu sei que eu não sei lidar com essa dor, com essa ferida, justamente que a Mônica tocou nesse assunto aqui, mas tem esse óleo essencial aqui, essa aromaterapia. Então a gente vai ter um. E eu também vou estar lá para dar todo o suporte, né? Não vou, vai ser só encontro só naquela aula, não. Muito bom, porque assim, eu acho que tem muita. A gente está num ambiente de internet, né? Nessa gravação, tem aquelas pessoas que é boa de internet, faz as coisas ficarem famosas. Mas aqui não, gente. Aqui a gente está tratando com essência. É. A Mônica viveu isso, trouxe, está aplicando agora com essa questão da vivência, mas é, né, de toda uma vida que veio, convergiu nessa vivência, certo? Isso é importante. Quando, por exemplo, eu estou um pouco com o astral um pouquinho para baixo, não estou me sentindo muito bem, eu pego um óleo essencial de bergamota, que é aromaterapia, é a natureza das flores, né, dos aromas, e vou fazendo todo aquele, põe um difusor ou já esfrega, e aquilo vai para o sistema límbico do cérebro e já vai mudando tudo isso. Então, eu já tenho essa experiência. Eu quero passar para as mulheres. Eu estou muito amarga, eu estou muito pesada, porque eu também tenho meus momentos que eu estou uma pistola. Vamos tomar um chazinho de erva doce para você ficar mais doce, mais acalmar um pouquinho. Então, são coisas que eu já vivi realmente, vivo e vivencio todos os dias. E são práticas milenares, né? Não tem São, como não funcionar, uma coisa que sempre funcionou. É muito muito legal. E a gostoso. gente tá numa fase, né, de pegar muito bem o que é antigo, aplicar porque funciona de uma forma, às vezes, né, que nem agora, você tá falando de uma vivência online, né, conversar, pessoas do Brasil e de Portugal também, mas ser essa vivência que, olha, a gente tá trazendo uma prática antiga de uma forma diferente, mas que dá para aplicar. Eu separei eu compilei, estou compilando esse curso, acho que tem uns 15 livros que eu separei uma pilha assim, para a gente poder, todos os livros que eu já triturei eles, e tem um livro que vai ser a base dele, que é A Jornada da Heroína, da Maureen Murdock, que é muito boa, que ela fez um curso com o Joseph Campbell, né? E que ele faz a jornada do herói. Ele falou, mas a mulher ela é diferente, ela é uma psicanalista, psicóloga. Eu falei, a mulher, aí ela escreveu esse livro. E ele é a base desse curso aí, mas tem outra uma pilha lá de aromaterapia, fitoterapia, tá lá, e vários livros lá, Mulheres que Correm com os Lobos também, vai entrar nesse, que é um clássico, né? Então tem lá uma pequena Gente, pilha de 15 livros e vai ser apostilado. é muita cultura, é muita assim, são nomes, são livros. Eu acho que dá pra gente catalogar aí e fazer. Gente, já deixa aqui, ó. Vou fazer um desafio
para você comentar, incentivar a Mônica a ter um próprio podcast, gente. Imagina ela entrevistando Ah, as pessoas, ia ser eu super quero legal. muito, mas agora, gente, Deus falou assim: cuida desse coraçãozinho primeiro. Coração fisiológico, tá, gente? É físico, não é emocional. Emocional, graças a Deus, tá bem. Mas você sabe que eu não desisti. Eu acho que é legal porque é da voz, né? Mais ainda que a gente tem a questão do podcast ajuda muitas pessoas porque enquanto elas estão fazendo outra coisa, ela tá conseguindo absorver e quando você ouve, você tem uma necessidade de, não sei como que eu posso dizer, mas de Tá cerebelo lavando uma louça, tá menor. fazendo uma comida. Isso. Ouço bastante Você podcast, ouço coloca, Coruja Cast. você coloca na essência não, você coloca no que é mais importante no seu ouvido e ali você está fazendo uma coisa cotidiana, né? Se Tem um livro que é memoriza. o Poder do Hábito que ele fala assim, você tem 80% você faz automático e 20% só você precisa pensar para fazer. E todo dia, durante todo o que a gente faz, o cérebro fica buscando esses 20% para aprender uma coisa nova, mas é muito pouco, dentro dos 80% que ele faz na prática. E se você não aprende uma coisa nova no dia, ele vai ficando, não é cansado, mas ele vai ficando mal acostumado a não aprender uma coisa nova. Então, É. E a precisa buscar. leitura, ela incentiva muito o cérebro. Mais do que a leitura até do livro em si, mas Uhum. todo tipo de leitura é salutar, é edificante. Você sai da Matrix, você deixa de ser massa de manobra. Você tá informada e você já não deixa mais de ser vítima das suas emoções, vítima das suas carências, nunca vítima do outro, vítima do que de você mesmo, né? Porque ninguém é vítima do outro, é vítima de si mesmo. Muito bom. E é uma coisa que tem muita gente que já sabe disso, mas tem muita gente que não sabe ainda. O significado da palavra livro, né? É você se libertar, É, você me falou livre. isso. É você ter essa libertação através do livro. Muito bom, muito bom. Mônica, tem alguma pergunta, algum tema que a gente não falou, que você quer falar? Que você achou legal que a gente trouxe aqui? Eu, Tá tudo certinho? eu espero só assim que a humanidade se una e a gente não pode pensar no macro, a gente tem que começar no micro, entre nós, nas nossas relações cotidianas. Dando amor e recebendo informação e doando as suas informações. Mas informações embasadas em pesquisas, não no achismo, tá? Na leitura, leiam a revista Fêmea. Não só, tem muitos sites, tem muita coisa boa por aí, né? Os podcasts do Rafael, que sempre eu estou ouvindo quando é possível. E isso tem muita coisa boa, então a gente precisa se informar, a gente precisa se amar, a gente precisa se respeitar. O feminino e o masculino, o yin e yang, ele tem que ser integrado. A gente tem que viver essa integração. Ninguém é superior a ninguém. Homem não é superior à mulher e nós, mulheres, não queremos ser superiores aos homens. Nós queremos só o direito de viver como nós desejamos viver. Com as nossas escolhas. Se você é feliz sendo uma dona de casa, lavando, passando, cozinhando, ótimo. Você é feliz com isso? Está tudo certo. Está tudo certo se você é feliz com isso. O importante é você ser feliz. Você está feliz com a tua companheira? Ótimo. Não está? Liberta. E vai ser feliz porque tem outra ali te esperando. Sem agressão. E façam terapia, gente. Homens e mulheres. Homens, vão fazer terapia. Vão buscar ajuda. Vão buscar amor. Porque esses homens que agridem as mulheres é pura falta de amor. E sai desse red pill aí, pelo amor de Deus. Que venham as leis para nos proteger. É isso aí. Recado dado. Acho que a gente está iniciando esse movimento. Vou deixar na descrição desse vídeo também os links da revista, para as pessoas acessarem, da Mônica. Se você tiver uma pergunta também, escreve aqui, a gente faz chegar para ela. Da outra vez eu recebi perguntas. Legal, muito bom. Eu posso falar meu Instagram? Pode falar. É Mônica Souza, ou Mônica Souza ponto terapia feminina. Tá vendo? Estou lá no Instagram. É isso aí. A Aí gente vai vocês deixar podem também na mandar descrição pergunta e lá. também lá no podcast que eu respondo. Isso mesmo. Gente, obrigado para você que ficou até aqui. Mônica, obrigado Eu que de novo mais uma agradeço. vez estar com a gente. Muito bom. Sempre muito subida de nível de consciência. Toda vez que a gente está junto, eu Obrigada. gosto muito desse papo.
E você que está aí assistindo, manda para mais pessoas para ter acesso a esse conhecimento que a gente falou aqui, subir o nível da consciência também, não só das mulheres, mas dos homens também que precisam muito desse recado. Encaminhe esse conteúdo e deixa seu like também para a gente saber que você gostou desse vídeo e se inscreve no canal também, certo? Mônica, Certo. você pode se despedir por aqui, mandar um abraço para alguém? Obrigado pelo convite. Em breve eu vou ir no meu podcast, se Deus quiser. Deixa eu só cuidar também de mim, né? Porque eu também preciso me cuidar. E amem-se, 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 amem-se. E cuidem-se, cuidem da cabeça, cuidem do coração, cuidem do corpo, tá bom? Beijos cristalinos. Muito bom. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ai, deu umas engasgadas. Não, tudo bem.